Continuando, quero deixar claro aqui que, muito embora a fundamentação da decisão judicial não possa se confundir com a valoração da prova, o único instrumento efetivo de verificação dos critérios utilizados na valoração da prova é precisamente a fundamentação que o juiz, de que o juiz lança a mão na sua decisão, porque é o momento em que ele explica, justifica como chegou àquela decisão, não é? Bom, sem entrar no mérito aqui profundo da fundamentação, eu quero adentrar a uma interpretação importante do artigo 155 que eu apresentei apenas a primeira parte no bloco anterior. Porque no bloco anterior eu disse que o juiz foi adotado o critério de que o juiz pode apreciar livremente a prova, o livre convencimento da prova, quando eu fiz a leitura da primeira parte do artigo 155. Porque a primeira parte diz: o juiz formará a sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. Mas esse dispositivo continua para dizer: não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. E aqui eu quero parar, porque esse dispositivo continua, mas eu quero parar aqui. Ora, vejam como a redação é mal feita. Quando o legislador disse não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, criou-se uma verdadeira confusão, porque ao dizer que não pode fundamentar exclusivamente com os elementos informativos da investigação, por outro lado, pode-se fundamentar com os elementos informativos da investigação, desde que não seja exclusivamente. No entanto, o juiz não pode formar a sua convicção senão pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, o que cria um verdadeiro paradoxo. Quer dizer, o juiz só pode formar sua convicção com base na prova produzida no contraditório judicial, mas ele pode fundamentar com base naquilo que foi colhido na investigação, desde que não seja exclusivamente com aquilo na investigação. Ora, como é que ele pode formar sua convicção com a prova produzida no contraditório judicial, apenas com aquilo, mas ele pode fundamentar com algo que está além? No final das contas, o que o legislador fez foi autorizar aquilo que a gente chama de operadores de contágio da convicção. Se o juiz não pode se contagiar ou não pode contagiar a sua convicção, senão com os elementos produzidos durante o contraditório judicial pela prova, ao autorizar a fundamentação para além da prova produzida em contraditório judicial, o juiz ficou autorizado a se contagiar com informações que não são aquelas efetivas com as quais ele deve formar a sua convicção. E esse contágio da sua convicção, então, cria dificuldades para que o juiz funcione como uma espécie de robô. Olha, eu tomo conhecimento de algo que não é a prova produzida no contraditório judicial, mas eu não formo minha convicção com base nisso. Eu formo minha convicção com base apenas na prova produzida no contraditório judicial. Depois, na hora de fundamentar, eu posso fundamentar com base no resto. Isso é absolutamente inviável. A redação do artigo 155 criou uma confusão insanável, admitindo, portanto, operadores de contágio que, na medida em que o juiz só pode formar sua convicção a partir da prova produzida em contraditório judicial, ele não deveria poder fundamentar em mais nada além da prova produzida no contraditório judicial. Não é? Sob pena de evidências que não se submetem ao rito da prova acabarem contagiando a convicção, formando o convencimento do juiz, porque contagiam, né, a formação do convencimento. Ora, ao invés das limitações a serem impostas à fundamentação da decisão serem exatamente os elementos que conduzem a uma decisão, por assim dizer, que se baseie exclusivamente na prova, o que se fez foi exatamente o oposto. Não é? Então,
a fundamentação que deveria ser uma garantia de limitação do uso de informações por parte do juiz terminou por ser ampliadora. E o que é pior, né? Admitiu que o juiz tomasse contato com elementos informativos da investigação, mesmo que não fosse nas ressalvas que o final do dispositivo faz, porque o final do dispositivo ressalva as provas cautelares, aquelas em que existe um rito previamente previsto antes da propositura da ação penal, que é o caso da interceptação telefônica, que é o caso da colaboração premiada, da busca e apreensão, que são meios de obtenção de provas sobre os quais nós ainda vamos falar e que tem um rito previsto em lei cautelarmente, ou seja, antes da acusação. Nesse caso, admite-se que o juiz efetivamente forme seu convencimento e até justifique com base nessas provas. Também naquelas não repetíveis, aquelas que são produzidas na investigação e não podem ser produzidas de novo por qualquer motivo. Né? Então, por exemplo, porque foi colhido o depoimento de uma testemunha que morreu, né? Aí não é repetível, ou nas antecipadas, aquelas em que você de antemão já sabe que não vai conseguir repetir, e por não conseguir repetir é que você já submete diretamente ao contraditório judicial antes mesmo da acusação formal. Por isso elas se chamam antecipadas, porque elas são produzidas sob o crivo do contraditório judicial antecipadamente à apresentação de uma acusação formal. Essas cautelares não repetíveis e antecipadas, essas sim, elas podem formar o convencimento do juiz, porque existe uma autorização efetiva para isso. Não é? A grande questão aqui é que não deveria ser possível ao juiz ter acesso aos autos do inquérito em que não existissem esse tipo de prova, cautelares não repetíveis e antecipados, que aliás foi o que o legislador tentou fazer. Não é? Ao alterar o artigo 3º, 3º-A, 3º-B, 3º-C, se eu não me engano está previsto no 3º-C, quando incluiu não apenas o juiz das garantias, como mandou excluir da apreciação do juiz do processo os autos do inquérito. No entanto, por algum motivo que eu custo muito a entender, o ministro Luiz Fux retirou a eficácia do dispositivo que mandava extrair de dentro dos autos do processo o inquérito policial ou a investigação preliminar, de uma forma geral, para que o juiz não contagiasse o seu convencimento com elementos que não são de prova produzida sob o crivo do contraditório judicial ou as provas cautelares não repetíveis e antecipadas, porque essas, mesmo não sendo sob o crivo do contraditório, estão autorizadas a serem apreciadas e valoradas pelo juiz. Portanto, o juiz, digamos, ele pode apreciar essas que eu acabei de falar, mas não deveria poder os elementos informativos escolhidos na investigação. No entanto, a redação extremamente confusa do artigo 155 provocou esse problema. Né? E por fim, para terminar, a gente tem uma experiência interessante que entrou em vigor ainda no começo desse ano, pelas alterações que foram realizadas no Código de Processo Penal pela Lei 13.964, que são os critérios de decisão que devem nortear o juiz quando for decretar uma prisão preventiva ou qualquer outra medida cautelar, lá no artigo 315. É interessante, esses critérios, eles devem ser também critérios a serem, digamos assim, pensados para uma decisão, inclusive de valoração de prova na sentença. Tá? Critérios que determinam de que maneira o juiz pode fundamentar quando entende-se que a decisão está efetivamente fundamentada e quando ela não está. Né? Portanto, seria muito importante que esses critérios servissem de inspiração para definir critérios de fundamentação. Mas eu vou falar melhor sobre isso quando falar sobre sentença. Aqui quero que fique claro apenas que o legislador fez uma verdadeira confusão entre formação do convencimento e fundamentação e acabou por autorizar operadores de contágio do juiz que vão além daqueles definidos como prova produzida em contraditório judicial.